Olá pessoal, aqui Rodrigo Viviani com História. Neste momento, nós vamos falar sobre o seguinte tema: monarquias nacionais europeias do final da Idade Média, início da Idade Moderna. Então, essa transição aí de Idade Média com Idade Moderna começou a surgir novamente alguns países importantes na Europa, formados pelos seus reis, que começaram a ganhar poderes, começaram a juntar, conglomerar, e isso aconteceu com o declínio e o final do feudalismo. Então nós vamos entender esses episódios aí nesta aula. Primeiramente, o que aconteceu lá foi o seguinte: cresceu o poder dos reis. Então nós vimos que na Idade Média, alta Idade Média, onde o feudalismo prevalecia, os reis eles perderam poderes. Só que com o declínio e o final do feudalismo, então os burgueses eles começaram a ter preponderância, começou a surgir então essa nova classe aí e eles começaram a ter dinheiro e direitos, começaram a exigir. Então, conforme nós vimos aí, ó, os burgueses eles precisavam de regras para seus negócios e eles queriam então unificar as moedas, inclusive, né? Então imagine só, eles queriam muito fazer comércio e negócio com todas as cidades e condados da região. Só que cada feudo anteriormente tinha sua própria moeda, sua própria lei, sua própria regra. E isso era muito complicado para os burgueses. Então eles viram na ideia de um rei unificado a ideia de realmente conseguir essas leis e regras que pudessem contribuir, que pudessem favorecer então o comércio deles. Então os burgueses eles meio que incentivaram a ter mesmo reis que unificassem as ideias. Por outro lado, os próprios senhores feudais, que eram os nobres da época, já não com não tantos poderes mais, eles também queriam algumas coisas, por exemplo, a proteção contra invasões, contra os próprios burgueses, contra os próprios camponeses que podiam se revoltar e acabar com o feudo deles. Então, esses nobres, que meio que não queriam trabalhar, né? Eles precisavam de algumas leis também que pudessem favorecer eles. Então, era meio que um conchavo ali. Os burgueses queriam algum tipo de coisa que era mais relacionados a comércio, moeda e unificação de leis. Os burgueses queriam proteção, manter um pouco seu castelo ali de boa e seus títulos de nobreza. Então, talvez os reis pudessem fazer isso também. E até os pobres queriam alguma coisa. Os pobres também precisavam de alguém para defender os seus direitos. E eles viam que dos nobres e dos burgueses eles não iam conseguir nada. Então, eles viram na possibilidade de ter um rei soberano e centralizado, uma possibilidade de ter para quem gritar, né? Para quem pedir alguma coisa. Então, essas três classes aí favoreceram então o poder dos reis. E os reis então, já que caiu, pingou no colo deles, eles aproveitaram então a situação. O que eles fizeram? Centralizaram o exército, que antes cada senhor feudal tinha o seu próprio exército. Então eles acabaram unificando esses exércitos, às vezes contratavam até os exércitos dos senhores feudais, mas eles criaram um exército nacional. Então isso é um passo para virar um país mesmo, para virar uma nação. Estabeleceram fronteiras, aí é um segundo passo, né? Então, se você já tem um território, né? Que é quando você estabelece a fronteira, então você cria um território. Você cria um exército para proteger esse território e você cria as leis, né? Então foi submeteram os habitantes, tanto os nobres, os pobres e os burgueses a esses domínios e também aos poderes locais a esse domínio, criando leis. Então você tem um Estado nacional. Ou, no caso, uma monarquia nacional, porque ela era baseada no rei. Então, esses caras aí passaram, então, novamente, porque já tinha reis antes, né? Eles perderam relevância, mas aí ganharam de novo com essas mudanças que aconteceram aí no final do feudalismo. Então, novamente, nós temos aí reis submergindo com grandes poderes, alguns vão se tornar absolutistas, conforme nós vamos ver. Então, essa é a configuração aí.
né? Nós vamos estudar, então, alguns desses reinos os mais importantes formados na Europa, porque a Europa inteira formou milhares desses reinos. Alguns deles se permaneceram como condados, outros viraram reis, outros viraram ducados, principados, todo tipo de pequenos reinos, alguns pequenos e outros os maiores. Então nós vamos falar dos que se tornaram reinos maiores na Europa Ocidental. Primeiramente, vamos falar da Inglaterra. Então tá aqui, ó, Inglaterra. A Inglaterra, então, em 1066, nós vamos lembrar então que lá antes ela chegou a ser província romana, mas depois foi invadida por anglos e saxões. Eles não formaram um reino único até que em 1066, normandos, que na verdade, normandos o que é? Eram franceses, viu? Normandia fica na França. Então esses normandos que saíram do continente, foram para a ilha, invadiram a Inglaterra e aí formaram ali a Inglaterra. Porque quando eles invadiram, o Duque de Normandia, ele unificou ali a região da Inglaterra e tornou-se o próprio rei. Centralizou o poder e enfraqueceu o feudalismo que tinha na localidade. Lembrando que isso foi fácil porque antes não existia um rei forte, não existia, existiam os povos anglo-saxões esparramados com feudos, como a gente viu na Idade Média. Isso favoreceu então esse duque da Normandia a chegar lá e dominar tudo e virar o grande soberano daquela área, exigindo que houvessem vassalos, até mesmo os nobres da região, donos de terras e tudo mais. Em 1086 ele morre e o Henrique II entra no seu lugar. E o Henrique II também cria leis e estabelece o absolutismo. Então veja, a Inglaterra em 1086 era uma monarquia absolutista, porque absolutismo quer dizer o quê? Que o rei manda em tudo, simplesmente não pergunta para ninguém quais serão as leis, decide o que ele quiser. Ele tem lá uns ministros, tem lá os caras da corte que subsidiam as decisões, mas ele não dá satisfação a absolutamente ninguém. Então é o rei absoluto. Então Henrique II estabeleceu esse tipo de reino ali na Inglaterra e centralizou bem mesmo. Só que em 1215 os nobres batalharam contra isso e começaram a exigir os seus direitos. Esses nobres ainda, os antigos senhores feudais, que ainda tinham suas terras e tudo mais, e tinham seus títulos de nobreza. Esses caras, então, começam a questionar esse poder absoluto do rei. E aí o rei é obrigado a baixar a guarda. Então, em 1215, os monarcas acabam tendo seu poder mais limitado na Inglaterra e surge a tal da Carta Magna. Essa Carta Magna é a primeira. Então, a primeira Carta Magna inglesa, ela favorece totalmente os nobres. Mas depois vão haver outras cartas magnas que dá origem à ideia da Constituição mesmo, e esta vai então conseguir atingir as classes mais baixas. Aí, ó, é criado então o parlamento. Primeiro é criado um conselho, né, formado apenas por nobres e clero, o alto clero, e depois ele é transformado num negócio que nós chamamos hoje, atualmente, de parlamento. Então era uma câmara, a Câmara dos Nobres, isso em 1215. Então só representantes da nobreza e do clero, alto clero, participavam disso. Então o rei queria fazer uma coisa e essa Câmara dos Nobres, não, 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 negativo. Nós queremos desse outro jeito. Aí eles discutiam e aí chegavam num consenso. Bom, para se tornar a Inglaterra que é hoje, aí teve ainda em 1350 uma revolução, e nessa revolução o parlamento é dividido em dois, com as exigências da classe burguesa que agora queria também fazer parte do governo, os cavaleiros também. Então é formado a Câmara dos Comuns. Então o governo, o parlamento do inglês, até hoje é assim, ela é dividida então em Câmara dos Nobres e Câmara dos Comuns. E mais para frente você vai ver que tem a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, que transforma o país numa monarquia constitucional, igual a que está até hoje, onde o rei é só o chefe de Estado, mas é o primeiro-ministro que comanda. Então isso é uma revolução grande que meio que tira o poder dos nobres. Isso vai acontecer mais para frente aí na Inglaterra. Mas é assim que se formou, então,
a Inglaterra. Depois, a história da Inglaterra é interessante, né? Porque depois você tem algumas dinastias que misturam-se com a Escócia, daqui a pouco vai aparecer o Reino Unido, né? Stuart, hoje em dia a casa dos Windsor, e assim por diante. Bom, a próxima monarquia que nós queremos falar é a da França. Então a da França até começou um pouquinho antes, né? Com os Capetingios em 987. Então, mesma coisa, né? Declínio do feudalismo, e aí aparece aí então os Capetingios que centralizam o poder. Eles fazem isso por aceitar as demandas dos burgueses, que é a classe mais poderosa da época. Então, os nobres não tão poderosos mais. Então, eles precisam ouvir os burgueses. E ele então cria leis que protegem esses caras aí, os mercadores, os burgueses, os caras que fazem comércio. E ele é conhecido então como, os capetinhos são conhecidos então como os protetores da paz. Em 1180, então, aparece o Felipe II, que adiciona impostos, começa então a se tornar então um negócio mais país mesmo, né, chamado França. Lembrando que esse país não existia, existiu os francos, existiu o Sacro Império Romano Germânico de Carlos Magno, e depois se dividiu em 3 partes, como nós já vimos em outras aulas. Mas a França, com esse nome França, então ela começa a surgir aí em 987, depois 1180 com Felipe II. Aí aparecem os Luíses, né? Tem o Monte de Luís. Em 1226, o Luís IX, cria moeda e tribunal nacional. Isso também é importante. Um país, para ele ser um país, tem que ter várias coisas, né? Tem que ter leis próprias, constituição, ou seja lá o que for. Ele tem que ter território, ele tem que ter moeda, tribunais, judiciário e assim por diante. São características que formam um país. Então, aos poucos, esses países da Europa vão aparecendo, então, com suas leis e moedas e assim por diante. Em 1285, então, Felipe IV cobra impostos da igreja, dá uma quebrada ali na hegemonia da igreja, né? Então você vê que a igreja, nós já vimos isso também em outras aulas, que a igreja é super poderosa na Idade Média, mas ela começa a confrontar com os políticos, né, com a governança, e começa a perder poder. E em 1285, então, nasce um sentimento nacionalista acirrado e pela Guerra dos 100 Anos. Então a Guerra dos 100 Anos é uma guerra bem famosa aí entre Inglaterra e França. Então ficou meio que a ideia de que a Inglaterra é inimiga da França. E era mesmo. Durante esse período aí da Guerra dos 100 Anos. Era mesmo. A Guerra dos 100 Anos aconteceu quando? Entre 1337 a 1453. Ou seja, a Guerra dos 100 Anos não teve 100 anos, teve mais. Não daria para fazer uma guerra e calcular certinho para acabar em 100 anos. Né? Mas aí, por que surgiu essa guerra? Porque havia uma luta pelas dinastias de quem ia governar a França, no caso. Né? A Inglaterra estava bem definida. Né? A Inglaterra tinha lá uma dinastia subsequente bem definida lá, vinda dos normandios. Mas aí o que aconteceu? A França estava meio assim, trocando de dinastias. Uma hora era uma dinastia, outra era outra, uma família, né? Uma família governava a França, depois era outra, e ficava essa luta de poderes. A Inglaterra começou a entrar nessa luta também. Meio que não tinha nada a ver, mas tinha, né? Então, por exemplo, eles estavam interessados em Flandres, que na verdade hoje fica na Bélgica, mas estava sob o domínio francês. E eles queriam para eles. E desejavam também unificar os países, porque eles viam que tinha ligação entre eles. Né? Através de Eduardo III, por exemplo, ele era neto de um dos reis da França. Então ele se achava herdeiro da França, embora ele fosse o rei da Inglaterra. Então o que ele fez? Ele invadiu a França dizendo que ele era o herdeiro, que tudo era uma coisa só, etc. e tal. Mas os franceses não concordaram com essa ideia e eles entraram então na Guerra dos 100 Anos. Então foram um monte de conflitos, né? Não foi um só. Guerra dos 100 Anos são batalhas que começam, terminam e vão indo, vão se arrastando por muitos e muitos anos. E a França acaba se prevalecendo nesses conflitos todos. Né? Vale uma observação para lutas que envolveram Joana d'Arc, uma camponesa que se dizia enviada por Deus. Ela disse que recebeu
um chamado de Deus para lutar na guerra contra a Inglaterra e garantir a liberdade da França. Então, o que acabou acontecendo com Joana d'Arc é que ela foi capturada pelos ingleses, foi considerada uma herege pela igreja, pela religiosidade inglesa e foi queimada numa fogueira. Na França, ela se tornou então uma mártir, né? Ela se tornou uma heroína nacional. Depois a própria Igreja Católica acabou canonizando ela. Então Joana d'Arc participou de uma dessas guerras no período da Guerra dos 100 Anos e aí consolidou ainda mais a França como um país mesmo. Nessa época sim, França e Inglaterra inimigas. Hoje não mais, né? Hoje não mais. Depois mais para frente a Inglaterra se torna grande, a Inglaterra e a França se tornam grandes inimigas da Alemanha. Essa é a grande verdade. Bom, uma outra região também que se formou países ali foi a região da Península Ibérica. A Península Ibérica era uma coisa só, né? Então é onde hoje é Portugal e Espanha. Mas aquela região, ela era província romana, mas se tornou um lugar meio árabe. Em 711, mais ou menos, toda a península praticamente estava tomada por árabes muçulmanos. Mas haviam ali resistências cristãs. E eles queriam manter, então, ali ocidentalizado e cristianizado. Então, no século XI, as ofensivas cristãs foram mais fortes e elas procuraram reconquistar então a península e expulsar os árabes, que eles chamavam de Mouro. E isso é bem exemplificado, por exemplo, num personagem que tem até filme, El Cid. Esse cara lutou contra os mouros, expulsando, e foram expulsando árabes e assim por diante, e recuperando os países para o ocidente, para os cristãos, até que eles conseguiram realmente recuperar tudo. Só que isso aconteceu lentamente, pouco a pouco as cidades foram sendo retomadas e transformadas em condados, e não houve uma unificação rápida e geral ali não. Né? Formaram-se vários reinos, entre eles Castela, Astúrias, Aragão, Leão e Portugal. Lentamente esse processo formou então, mais para frente, dois países que são Portugal e Espanha. Mas demorou, viu? Não foi tão rápido assim. Falando mais especificamente deles, ó, Portugal, então, quando a península era uma coisa só, o rei Leão de Leão e Castela, que era um reino unificado, concedeu um antigo feudo portucalense, que também se transformou num condado de Portocalo, a Henrique de Borgonha, um nobre francês. Então nem era, Portugal nem começou com um português de verdade ou alguém da Península Ibérica. Foi dado a um cara da França, Henrique de Borgonha. Então esses caras, os de Borgonha, ficaram tempos ali. Em 1142, então o filho dele, Afonso Henriques, ele declarou independência. Então, a princípio era só um condado sobre a tutela de Leão e Castela, mas o Afonso Henrique falou: não, agora isso aqui é nosso e boa. Nós somos um país diferente. Até o idioma aqui a gente vai falar um idioma, um dialeto diferente. Então a dinastia de Borgonha então se tornou, expandiu o território, lutou sempre com Castela porque eles não aceitaram essa independência, mas eles se consolidaram. Então por 240 anos aumentaram o território ao sul. Então se você lembrar do mapa, né? Portugal, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa aqui. Portugal é uma tripinha que tem no cantinho assim, mas ele era menor ainda. Né? E na época então de Afonso Henriques e sua dinastia, eles expandiram. Em 1383 morreu o último representante dos Borgonha. E aí tentaram voltar eles para Espanha de novo. Espanha não existia na época, né? Para Castela, mas não rolou não. Né? Então eles foram mais fortes aí e mantiveram Portugal como um país separado. E aí iniciou-se então a dinastia de Aviso. Escolheram um cara lá que era um militar, Dom João I. Né? A gente conhece bem o Dom João VI, que veio morar no Brasil, né? Descendente deles aí. Então eles foram uma dinastia longa que durou bastante tempo e foram bastante prósperos, né? E favoreceram a burguesia, junto com a burguesia, eles avançaram bastante no sentido tecnológico, criaram navegação bem tecnológica para a época, a ponto de eles se tornarem um dos principais países da Europa, com saída para o Atlântico, conquistando novas terras e tudo mais. Parece pequeno, mas nesse período eles cresceram demais, se tornaram grandões, depois diminuíram novamente, né? Mas Portugal se tornou
muito importante. E a Espanha, o que aconteceu com a Espanha? Bom, a Espanha, como nós vimos, era bem dividida em vários reinos, Castela, Leão, Aragão, Astúrias, Granada. Granada era o último reino ainda muçulmano, né, até liberando ali Marrocos, que ainda é muçulmano hoje. Mas, em 1469, Fernando, o rei de Aragão, se casa com Isabel, a filha do rei de Castela. E aí, na hora que morre o pai da Isabel, que era o rei de Castela, então Fernando e Isabel resolvem unificar a Espanha. Então a Espanha se torna um paizão grandão, mais poderoso, e ainda tinham pedaços para unificar, expulsar muçulmanos, e eles fizeram isso então, com a ajuda do Papa e com a Santa Inquisição, que foi muito forte na Espanha. Eles expulsaram árabes e judeus e se consolidaram no país. Nós sabemos que isso, a expulsão de judeus também aconteceu em Portugal mais para frente, e isso teve impacto no Brasil, porque os judeus sefarditas foram expulsos de Portugal e vieram para o Brasil fundar o Recife e assim por diante. Depois fundaram a Nova Amsterdã também. Bom, enfim, o que nós queremos dizer com isso? Que esses movimentos todos, então, formaram um novo país, novos países: Espanha, Portugal, França, Inglaterra. Nós falamos deles aqui, mas tem outros também, né? É que outros ficaram não tão consolidados assim. Aí como é que ficou o mapa da Europa? Então, olha só, esse mapa aqui, né, mostra os reis da Europa no século XVI. Então, como é que tá aí? Ó? Aí nós temos então Portugal, aquele roxinho ali bem formado. Temos a Espanha com uns pedaços ainda separados, né? Depois juntou, ó, rei de Aragão. Então Aragão juntou com Castela, com todos os outros, formou a Espanha maior. A França, como nós vimos aqui, também bem consolidada. A Inglaterra, que depois se juntou com a Escócia para formar o Reino Unido. E os reinos menores, né? Na Itália mesmo, totalmente picotado. O que hoje é a Alemanha, totalmente picotado em reinos menores. E tem o Império Otomano. Esse daí já tinha dominado a área ali, né? Onde antigamente era o Império Romano do Oriente. Então era assim que estava a Europa, né? Nesse período aí, já das monarquias e da consolidação desses estados nacionais, chegando aí já na Idade Moderna. Então nós estamos chegando no limiar da Idade Moderna, com as navegações, o mercantilismo e outras coisas, né? Mas tem muita coisa para acontecer ainda nesse período aí, um período bastante rico de história, tá? Concluímos aqui então a nossa aula. Agradeço a atenção aí. Falou então, até mais.